O sêmen é de um nível de potência extraordinário. Você está usando ele para derramar nos lençóis da JNU. Ok? Se é assim que você está fazendo uso dele, bem, essa é a sua compulsão. Nós temos uma biologia, não podemos colocar isso debaixo do tapete, ela existe. O corpo tem suas necessidades, assim como existe a fome física, também existe a sexualidade. Mas até que ponto? A escolha é sua. Então, na cultura iógica, isso se chama Viryam. É uma das coisas mais potentes. Obviamente, isso tem uma potência se você souber como explorar. Namaskaram, Sadhguru. Eu gostaria de saber, quando um estudante entra na faculdade, de repente ele ou ela tem acesso a uma enorme quantidade de material pornográfico, que até então estava fora de seu alcance. E nesse momento, ele ou ela desfruta disso. E como dizemos, ele ou ela experiencia o paraíso na Terra. E nós temos até apelidos para aquelas pessoas que exageram, eles se masturbam. Nós exageramos às vezes. Então, como podemos saber o quanto disso é bom ou ruim? E então, podemos saber a verdade sobre a masturbação? Parece uma pergunta popular. Veja, nós temos uma biologia, nós não podemos colocar isso debaixo do tapete, ela está lá. É melhor nós abordarmos isso pelo que ele é. Mas, no momento, o problema no mundo é que certas instituições religiosas no mundo adotaram essa atitude em que a própria biologia do ser humano está errada. Por causa disso, a cultura começou a esconder isso debaixo do tapete. Bem, nessa cultura nós nunca tivemos isso, mas depois que os ingleses chegaram e partiram, nós nos tornamos mais recatados do que os ingleses. Mas antes disso, se você olhar os nossos templos, toda a arte exterior do templo é pornográfica, se é assim que você quer chamar. Contudo, nós não chamamos de pornográfica, nós estamos apenas falando das várias dimensões da biologia humana, porque não vemos isso como errado, mas a vemos como a periferia da vida. Se você ficar somente lá, você ficará na dimensão física para sempre e você não vai explorar mais nada. Portanto, no templo, a arte está sempre na periferia. Você deve olhar para isso e entender que é a periferia da vida e tentar ir mais fundo, mas ao mesmo tempo não ficar em negação. Não glorificar, nem ficar em negação é a coisa mais importante. Entretanto, na sua faculdade, assistindo essas coisas onde quer que seja, na internet ou onde for, as pessoas me falam que alguém me disse, eu não sei se essas porcentagens estão corretas. Quando eu perguntei qual é o conteúdo, eu estava tentando entender a internet e seu conteúdo, qual é o conteúdo real na internet. Eles me disseram, você deve saber, eles me disseram que 70% do conteúdo na internet é pornografia. É isso mesmo? É isso? Você deve ser o especialista. Tem alguém fazendo PhD nisso? Eles me disseram 70%. Eu disse 70% é um nível inaceitável e doentio de pornografia. Se ocupasse uma percentagem pequena, estaria tudo bem. 70% de uma plataforma tecnológica que poderia fazer milhões de coisas, e infelizmente a pornografia, apenas a biologia da vida. Isso é lamentável, porque uma vez em que você veio como um ser humano, sua biologia não é a parte mais importante na sua vida, ela é uma parte de sua vida. Essa capacidade cerebral foi desenvolvida para que sua inteligência se torne a parte mais importante de sua vida, e se você se tornar consciente, sua consciência se torna a parte mais importante de sua vida. A biologia é a parte mais importante de um touro. Está tudo bem para ele, isso é tudo o que ele sabe, mas a biologia não deve ser a parte mais importante da vida humana. Ela faz parte da nossa vida, nós não estamos negando isso. Então, em uma certa fase de sua vida, é assim. Um senhor de 95 anos de idade foi fazer um check-up com o seu médico. O médico fez um exame completo e disse, ei, meu velho, você está indo muito bem para 95 anos, você não tem nenhum problema. Então o velho homem perguntou, doutor, mas e a minha vida sexual?
Então o médico olhou para ele e perguntou, pensando nela ou falando sobre ela? Portanto, em fases diferentes da vida, às vezes você apenas pensa nisso e fala sobre isso, às vezes você se envolve com isso. Essas são fases passageiras na vida. O quanto disso você necessita, você é o melhor juiz. Mas, ao mesmo tempo, você não veio aqui para explorar sua biologia? Pelo menos, você deveria ter cursado um mestrado em ciências biológicas. Você não deveria perder seu tempo em um instituto tecnológico explorando biologia. Isso significa dizer que você não tem biologia? Você não tem necessidades biológicas? Você tem, está tudo bem, mas isso deve ficar na periferia, isso não deve se tornar o centro de sua vida, porque isso vai reduzir você, no sentido de que uma criatura que era puramente biológica evoluiu ao ponto de ter uma inteligência própria, para além de sua biologia. Veja, a inteligência animal trabalha unicamente para sua biologia. Como conseguir sua comida, como conseguir sua parceria, é disso que se trata toda a sua vida. Se a inteligência humana também funcionar assim, você estaria menosprezando o processo evolutivo? Você está vendo como voltar, como reverter o processo evolutivo? Não é necessário. Isso não significa que você não tem um corpo, o corpo tem suas necessidades, como existe a fome física, também existe a sexualidade. Você precisa abordar isso de alguma forma, mas até que ponto? A escolha é sua, mas definitivamente isso não deve ser a parte mais importante da sua vida, porque você está retrocedendo o esquema evolutivo que coloca sua inteligência e consciência na frente. Ao invés disso, você está colocando sua biologia na frente. Quão importante é o sêmen de um homem para o bem-estar físico, mental e espiritual? O desperdício do sêmen pode nos danificar espiritualmente? Bem, você sabe, o sêmen é a base da sua existência física. Quer você seja um homem ou uma mulher, você veio a existir porque isso é 50% do ingrediente, sim? Bem, nós temos pele, nós temos células epiteliais, nós temos cabelos, nós temos muitos outros aspectos do corpo, você sabe, coração, fígado, rins, tantas outras coisas. Todas essas células são de uma certa potência à sua própria maneira, mas o sêmen é de um nível de potência extraordinário. Ele pode criar uma vida totalmente nova. Bem, hoje você pode tirar uma célula epitelial e fazer muitas coisas no laboratório, talvez nós possamos clonar você, certo? Portanto, o potencial também está aqui, mas não está na mesma dinâmica como na célula a que você se refere como sêmen. Então, na cultura iógica, isso é chamado de virya. Virya também se refere ao que você chama de Vajra, que significa estabilidade ou diamante, que é a coisa mais resistente. Então, no corpo humano, Virya é considerado como sendo Vajra. Isso significa que é uma das coisas mais potentes se você souber como usar. Bem, como usar significa que você pode usar para gerar uma criança, isso é uma coisa. Bem, se essa pergunta surgiu porque você está usando ele para derramar nos lençóis da JNU, ok? Se é assim que você está fazendo uso dele, bem, isso é a sua compulsão, você está fazendo seja lá o que estiver fazendo. E isso não é algo a ser julgado moralmente, essa não é a questão. É uma questão de qual é o nível de compulsão que uma pessoa tem. Mas qualquer coisa nesse corpo pode ser transformada para um nível diferente de função, absolutamente. Não apenas o sêmen, simplesmente tudo nesse corpo pode ser transformado. Veja, suponha que eu desse a todos vocês ingredientes para fazer uma sopa, os mesmos ingredientes para fazer uma sopa para todos vocês. Você acha que todos vocês iriam produzir a mesma sopa? Não. Vocês vão produzir 500 variedades de sopas, embora com os mesmos ingredientes. No momento, isso é tudo o que tem acontecido com a gente. Todos nós temos fundamentalmente os mesmos ingredientes, mas veja quão diferente cada um de nós é. Sopas diferentes. Bem, se eu lhe der os ingredientes para fazer uma sopa, você pode fazer uma excelente sopa ou uma péssima sopa.
Depende do tipo de aptidão que você tem, não é? Portanto, isso é válido para tudo, não somente para o sêmen. Cada dimensão do seu corpo e da sua mente, você pode transformar em algo tremendo. Ou você pode tornar medíocre, ou você pode tornar um problema sério. Cada aspecto da sua vida. Isso vale para esse aspecto da vida também. Essa mesma energia. Veja, as pessoas estão fazendo traduções literais, mas se você quiser produzir uma certa, vamos dizer, células epiteliais, o quanto de energia o corpo gasta nelas, e se você quiser produzir uma célula que você chama de sêmen, o quanto de energia o corpo gasta é muito diferente. Isso pode ser comprovado cientificamente. Então, quando você está investindo tanta energia nisso, obviamente isso tem uma potência, caso você saiba como explorar. Mas você é competente para explorar? Você é capaz de explorar? Você tem o sadhana necessário e a orientação para fazer isso? Isso é um grande ponto de interrogação. Porque o som é muito mais importante do que uma palavra, que é um significado. Se você toca o som, você está tocando a criação. Se você toca uma palavra, você está apenas entrando na estrutura psicológica dos seres humanos. Não menospreze o poder do som, ele tem influência em tudo. O mantra é uma combinação. Você obtém a combinação certa, ele abrirá uma porta para a criação. Namaskaram, Sadhguru. É correto entoar mantras sem saber o significado? Os mantras não têm significado? Veja, existem duas dimensões de um mantra. Os mantras não devem ter nenhum significado. Na tradição, existem diferentes tipos de mantras. Infelizmente, os mantras que são normalmente conhecidos, eles colocaram significados para que assim as pessoas pudessem se envolver. Porque existe muita gente idiota que não pode se envolver com nada que não faça sentido. É por isso que elas perdem o nascer do sol, o pôr do sol, a lua cheia, tudo elas deixam passar despercebido porque não tem sentido. Qual é o significado da lua cheia? Não tem nenhum significado. Somente se você estiver apaixonado, isso significa muito. Caso contrário, o que é isso? Nada. Não ter significado quer dizer que não é útil. Portanto, todos os idiotas do planeta farão apenas coisas significativas. Sim, porque eles não têm inteligência para reconhecer a vida e as diversas facetas da vida. Não é porque você atribuiu um significado estúpido a isso que isso existe. Existe além de você. Existiu antes de você, existirá além de você. Não é porque você lhe dá um significado que se torna útil ou inútil. Portanto, os estúpidos no mundo farão coisas significativas. Eles podem ser intelectuais, porém estúpidos com relação à vida, eles não têm senso de vida. Se você tem senso de vida, você verá que são as coisas mais insignificantes que realmente o incendeiam, não é mesmo? Não? Então, eles criaram dois tipos de mantras. Um grande conjunto de mantras que não tem nenhum significado, apenas som puro. Você verá isso também em nossa música. O programa Yaksha acabou de acontecer e muitos dos nossos participantes que procuravam por significados estavam completamente entediados porque eles estavam cantando Alap durante 40 minutos. Diga alguma coisa. Diga pelo menos Shiva, Shambho, alguma coisa. Não. Eles não estão entendendo a questão porque isso é sobre o som. Por que o som é tão mais importante do que uma palavra que tem um significado? Os significados são inventados nas mentes humanas. O som é a essência da criação. Se você toca o som, você está tocando a criação. Se você toca uma palavra, você está apenas entrando na estrutura psicológica dos seres humanos. A estrutura psicológica dos seres humanos é essencialmente um certo tipo de loucura. Nós podemos desfrutar, podemos usar, mas essencialmente é um certo tipo de configuração ilusória. O som é um aspecto fundamental da criação.
Se você tem domínio sobre o som, você tem domínio sobre a própria criação de uma certa forma, porque a criação é apenas uma amálgama complexa de sons. Ele é o projeto da criação. Mas significados são coisas humanas. Você sabia que as mesmas palavras significam coisas diferentes em idiomas diferentes, mesmo na Índia? Você sabia disso? A mesma palavra significa coisas diferentes porque é tudo inventado. O som não é inventado. O som é parte da criação, o som é parte da existência. O som faz parte de fazer a criação acontecer. Neste momento, toda a criação está reverberando de uma certa maneira. Você não pode ouvir, isso não importa. Mas as palavras e os significados são criação humana. Isso é significativo apenas como uma conspiração? Quando eu digo uma conspiração, você escuta o que o grilo está dizendo? O que ele está dizendo? Você não sabe, mas eles estão falando. Eles também são como você. Alguns deles estão apenas emitindo som, apenas fazendo alap. Apenas som, simplesmente apreciando o som. Apreciar a criação em um certo sentido significa apreciar o seu som. Se você não tem perspicácia para ouvir, se você não tem perspicácia para prestar atenção, você não pode usufruir de nenhum aspecto da criação, na verdade. Você apenas vai usufruir de padrões psicológicos em sua cabeça. Portanto, esta é a razão pela qual a maioria dos seres humanos querem falar. A maior parte do tempo eles querem ficar falando, não porque eles tenham algo a dizer, mas porque eles precisam encontrar um significado. Simplesmente, o silêncio ou o som, ambos são intensos demais. É por isso que quando dizemos processo espiritual, a primeira coisa é o silêncio. Se você for psicologicamente muito estável, nós podemos dizer, tudo bem, silêncio de 30 dias, silêncio de 60 dias. Se você for psicologicamente frágil, nós diremos, está bem, 3 dias. Em 3 dias as pessoas já enlouquecem, nós diremos, tudo bem, metade do dia de silêncio, silêncio até o meio-dia, depois disso você pode tagarelar. Elas costumam compensar isso depois do meio-dia. Aqueles que falam muito, vocês sabem, o significado não tem sentido? Você pode apenas falar. Muitas pessoas são especialistas nisto. Elas podem simplesmente falar sem qualquer significado. Elas compreenderam a importância do som. Elas podem continuar falando sem fazer nenhum sentido. Agora, se você fosse um pássaro, nós perdoaríamos você. Se você fosse aquele ali, estaria tudo bem. Ou se você é músico, estaria tudo bem em fazer sons sem sentido. Se você estiver falando, é esperado que você faça algum sentido. Portanto, o mantra não é para ser falado, é para ser entoado. Entoar significa que é um cântico é sobre o som, não sobre o significado. O significado é da fala, o significado é da palavra escrita e da palavra falada. O significado não faz parte de um cântico. O cântico é simplesmente um som, uma reverberação. Por isso, se você não sabe o significado, esta é a melhor maneira de entoar, se você me perguntar. Apenas absolutamente envolvido com o som e dizendo ele, mas antes de tudo, o que você está pronunciando é um mantra, ou é um bhajan, ou é um sankirtan? Você deve prestar atenção nisso. Se for um mantra, mantra significa um som puro, não precisa ter nenhum significado. Você pode dar o significado que quiser no início, porque sem significado você não consegue se envolver. Mas uma vez que você saiba como se envolver, você não deve dar a ele nenhum significado. Om Namah Shivaya não significa que você vai imaginar um homem sentado lá, no topo de uma montanha com algo acontecendo à sua volta. Não. Inicialmente, se essa for a única maneira de você poder se envolver, você pode olhar uma foto de Shivakasi, ok? Uma vez que você saiba como estar envolvido com o som, você se livra do homem. Ele não é necessário, ele é um distúrbio. Eu estou dizendo para as pessoas no Samyama, elas estão entoando. A pergunta delas é, e se Shiva vier, eu estou chamando tantas vezes, e se ele vier, simplesmente o ignore? Por quê? Não é disso que se trata o mantra. O mantra é para que você se envolva no som, porque você mesmo, a sua forma física é um certo padrão de som. Neste momento, você está tentando se transformar em um padrão de som diferente para que este som se torne um ponto de acesso ao som maior, que você chama de cosmos.
um arranjo maior de sons, é cósmico por natureza. Agora, você utiliza um certo som-chave em um determinado arranjo, você sabe, no cofre as fechaduras são chamadas de fechadura com combinação, portanto é preciso apenas acertar para que ele se abra. Assim, o mantra é uma combinação, você obtém a combinação certa, ele abrirá uma porta para a criação. Não é o significado, seja qual for o significado que você lhe atribuir, por mais elevado ou inferior que você pense que o significado seja, o significado é uma coisa inventada, é um processo psicológico, ele não tem significado existencial. Nenhuma palavra tem qualquer significado existencial. Neste momento, quaisquer que sejam as palavras em inglês que nós pronunciamos não significam nada para as árvores, mas se você, na verdade essas experiências foram feitas, se você sentar aqui e cantar maravilhosamente, eu não consigo fazer isso, mas se nos sentarmos aqui e cantarmos realmente, apropriadamente, as árvores, a árvore está cheia de flores, pode ser por causa do yaksha. Tudo bem, as chuvas ajudaram, mas não menospreze o poder do som. Não menospreze o poder do som, ele tem influência em tudo. Ou se você entoar um mantra, a árvore pode responder a ele. Se você cantar uma música, ela pode responder. Se você apenas gerar um pensamento, ela pode responder. Mas se você falar, ela não responderá. Isto é verdade com a árvore, isto é verdade com o divino. Tudo o que acontece ao sistema solar acontece com você de alguma forma. Na noite do Mahashivaratri há um aumento natural de energia. Se você se deitar, você pode também se prejudicar. Então, nessa noite fazemos uma celebração, talvez algo em torno de 60 milhões de pessoas estivessem assistindo. Sadhguru, você fala tão logicamente e faz sentido para mim, mas ao mesmo tempo, você está celebrando o festival religioso do Mahashivaratri de uma forma grandiosa no Isha Yoga Center. Para um jovem como eu, esses festivais religiosos parecem rituais ultrapassados. Então, eu quero saber qual é a relevância do Mahashivaratri para os jovens. Em primeiro lugar, que tipo de festival você preferiria? Talvez apenas o Dia dos Namorados ou algo assim? Isso também é religioso. É São Valentim, certo? Então, o que é o Mahashivaratri? Você precisa entender isso. Existem certos... Na Índia, existem 365 festivais por ano. Sim. Hoje, por motivos econômicos e pela forma como estruturamos nossos trabalhos e as coisas, muitos deles acabaram. Cerca de 30, 35 ainda estão sendo ativamente. Talvez mais do que isso, cerca de 50, 60 festivais estão sendo celebrados por pessoas diferentes. Mas esse número também está diminuindo. Em grande parte, cerca de 5 ou 6 estão sendo celebrados de forma significativa. Portanto, alguns deles são sociais. Alguns deles podem ser religiosos, mas quase nenhum é religioso. Alguns estão bem conectados ao calendário. Quase todos os festivais indianos estão conectados ao calendário. O que está acontecendo no sistema solar, queremos fazer algo que seja favorável ao que está acontecendo naquele dia no resto do sistema solar. A importância disso é que o que você chama de meu corpo agora, o que é o mecanismo humano, foi derivado desse planeta. A maioria das pessoas não entende isso até que você as enterre. Elas acham que vieram de outro lugar. Não. Esse corpo o sistema solar está funcionando como uma roda de oleiro para gerar isso. Então, tudo o que acontece com o sistema solar acontece com você de alguma forma. Portanto, existe uma observação muito apurada do que está acontecendo no sistema solar hoje. Desse modo, criamos um tipo de celebração e fazemos essas coisas específicas. Então, na noite do Mahashivaratri, para resumir, porque esse é um assunto elaborado que você abordou, nesse dia, que não cai no mesmo calendário, você sabe, a data do calendário moderno regular, nesse dia existe uma natural, porque você sabe, o planeta não está girando assim, ele está girando de uma certa maneira. E há uma precisão no planeta. Você sabe o que é uma precisão? Olá?
Não, não é precisão em termos de exatidão. Estou falando sobre o que é precisão em termos do planeta. O eixo do planeta não está simplesmente girando assim, está acontecendo assim. É uma oscilação, existe sempre uma oscilação no planeta. Por causa dessa oscilação, isso cria um certo tipo de situação no planeta. Então, nesse dia, especialmente no hemisfério norte, ou apenas no hemisfério norte, existe um aumento natural de energia. Tem um aumento natural de energia. Ah, toda essa energia eu não acredito. Você não acredita? Simplesmente se sente no litoral. Se houver lua cheia, o oceano estará subindo. Olá? Então, um dia de lua nova, um dia de lua cheia, você vê que o próprio oceano está tentando subir. Bem, mais de 2/3 do seu corpo é água. O que faz você pensar que a água dentro do corpo não subirá? Todos os fluidos do corpo também estão subindo. Então, você verá que essas coisas estão em todos os lugares. Se você já esteve em um hospício... Não, você poderia ver lá. Você verá que em dias de lua cheia e em dias de lua nova, as pessoas tomam cuidados extras, porque aquelas que estão psicologicamente perturbadas ficam muito mais perturbadas. As pessoas pensam que a lua causa loucura, é por isso que lunar e lunático e todas essas coisas. A lua não causa loucura, ela simplesmente puxa tudo para cima. Se você for um pouco maluco, ela te deixa mais maluco. Você é um pouco amoroso, ela te deixa mais amoroso. Você é um pouco meditativo, ela te deixa mais meditativo. Qualquer que seja a sua qualidade, ela é aperfeiçoada porque é como se fosse... Existe uma grande ascensão no sistema. Esse dia em particular, depois que o solstício acontece em dezembro, 22 de dezembro é o solstício de inverno, depois disso, a precisão planetária é tal que acontece uma ascensão natural naquela noite, em particular de forma muito significativa. Nessa noite, se você se deitar, isso significa, quando as energias estão tentando se mover assim, você está meio que obstruindo. Não é apenas que você perde o benefício, você também pode se prejudicar de uma forma muito sensível. Todas essas coisas só importam para você quando você deseja ser um ser humano pleno. Quando eu digo um ser humano pleno, você quer que cada faculdade que possa ser aberta no ser humano, você quer que ela seja aberta. Não se você é do tipo que à noite você está bêbado e dormindo, o que tem aí você também quer matar, isso cabe a você. Mas se você quer ser um ser humano pleno, você quer tudo em escala total acontecendo com você, você observa todas essas pequenas mudanças que acontecem no sistema e cuida disso. Então você quer se sentar ereto, você quer que sua coluna esteja ereta naquela noite em que as energias estão se movendo para cima, você quer ajudá-las a subir ainda mais, não assim. Então criamos aquilo que chamamos de Jagaran. Isso significa ficar alerta e com a coluna ereta. Como manter as pessoas com a coluna ereta? Basta fazê-las sentar. Você acha que elas irão? Se eu lhe fizer sentar pelas próximas 5 ou 6 horas, você vai simplesmente se sentar? Não, eu tenho que entreter você. Então, naquela noite, temos uma celebração das 6 horas da noite às 6 horas da manhã, 12 horas ininterruptas, música, dança, meditação, várias coisas sendo feitas para que todos fiquem alertas. Quase 1 milhão de pessoas estão em um só lugar, mas esses números estavam explodindo. Por isso, agora temos telas grandes em mais de 130 cidades em todo o país, no sul da Índia, para que as pessoas se reúnam lá e que tantos não venham aqui. Mas ainda assim atingirá algo em torno de 700.000 ou 800.000 pessoas em um só lugar, e mais de 86 canais estão transmitindo ao vivo. Então, quantas milhões de pessoas estão assistindo, não sabemos. No ano passado, eles disseram que talvez algo em torno de 60 milhões de pessoas estivessem assistindo. Dessa vez será muito mais. Por isso cresceu tanto, porque as pessoas encontram os benefícios daquilo que é. Você faz uma coisa naquela noite sem ficar bêbado ou drogado, apenas sente-se alerta. Você não gosta de celebração, então você simplesmente se senta assim. Você decide. Portanto, você precisa entender isso. Um ser humano precisa de celebração. Se a celebração tiver que acontecer em sua vida, você precisa de algum senso de diversão. A maioria das pessoas consegue celebrar somente se estiverem bêbadas. Eu vou lhe mostrar 1 milhão de pessoas em um só lugar, sem permissão de uma gota de bebida em parte alguma, mas você verá, a noite inteira ninguém dormirá. Todo mundo está ligado, ok?
Prepare-se para uma jornada de descoberta interior e transformação enquanto exploramos o mundo do yoga com a orientação inspiradora de Sadhguru. Esteja pronto para mergulhar em técnicas ancestrais, meditações revitalizantes e visões profundas que podem desbloquear um estado de ser mais consciente e sereno. Juntos vamos explorar os caminhos do yoga conforme orientados por Sadhguru, convidando-o a se juntar a essa jornada em direção à paz interior e ao bem-estar duradouro. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru. Links na descrição. O dano será grande. Se você comer qualquer coisa que tenha tamas, a inércia entrará em seu sistema. O nível de cognição diminuirá lentamente. Então, Sadhguru, qual é, em sua opinião, a causa fundamental dos transtornos mentais? Você está pedindo uma causa? Uma, podem ser muitas? Veja, uma coisa é a maneira como comemos. É uma parte muito grande da doença mental. A maneira como estamos ingerindo substâncias químicas e hormônios hoje inconscientemente em vários níveis é uma parte séria das doenças mentais desta geração. Como ingerimos, como nos alimentamos. E isso pode parecer um pouco exagerado para o Reino Unido, mas, por favor, me escute com calma. Nós vemos a vida dessa maneira. Você é quem você é como pessoa, você é quem você é por causa da ascendência familiar que você teve, das escolas que você frequentou, da educação que você teve e agora as experiências que você tem em sua vida. É por isso que você se tornou esse tipo de pessoa, não é? É tudo isso, muitas coisas sendo recebidas, portanto o tempo todo você está recebendo. O que você está recebendo não é apenas informação e pensamento. A vida recebe em muitos níveis. Ela recebe em nível energético. Portanto, na Índia, vemos isso por toda parte. Se você quiser receber alguma coisa, a primeira coisa a fazer é cruzar suas pernas, certo? No momento estou sentado dessa forma, talvez você não consiga ver, mas a primeira coisa é cruzar as pernas porque não queremos receber pela parte inferior do corpo. Queremos receber, qualquer coisa positiva significa que queremos recebê-la pela parte superior do corpo. Portanto, se você for a um lugar considerado forte energeticamente, a primeira coisa a fazer é cruzar nossas pernas e manter nossas mãos abertas. Porque queremos receber das dimensões que representam. Sabe, na fisiologia yógica é assim. Existem 112 chakras, 114, mas na verdade 112 dentro do sistema humano. Desses 112, há 7 categorias, 16 em cada uma delas. Essas 7 é o que são geralmente conhecidas no mundo atual como chakras. Então, os 3 primeiros são processos de sobrevivência. E o do meio representa um encontro disso. É daqui para cima, do Anahata para cima, que estão os processos de iluminação da vida. Portanto, nesse sentido, é importante que você receba certas coisas de uma certa maneira. A alimentação é considerada um nível bem básico de recepção. Como recebemos os alimentos, o que recebemos, isso é muito importante. Hoje, o que estamos recebendo? Agora mesmo, à medida que as sociedades se tornam cada vez mais ricas, elas começam a comer alimentos cada vez piores. O que uma pessoa da zona rural da Índia nem tocaria, as cidades mais sofisticadas estão comendo esse tipo de alimento. Quando digo esse tipo de alimento, quase tudo que as sociedades ocidentais estão consumindo hoje tem no mínimo de 30 a 60 dias. No yoga, os alimentos são classificados como sattva, rajas e tamas. Tamas significa inércia. Se você comer qualquer coisa que tenha tamas, a inércia entrará em seu sistema. Inércia não significa que você simplesmente se torna preguiçoso. A inércia significa que certas coisas ficam mais lentas. Certas coisas significam, essencialmente, que a regeneração do sistema fica mais lenta. Hoje, você sabe que a regeneração neuronal é um dos aspectos mais importantes para manter o cérebro razoavelmente funcional durante toda sua vida. Se você estiver consumindo alimentos que são tamásicos, ou que causem inércia nas funções gerais do seu sistema, no processo energético de quem você é, então você verá que os níveis de cognição diminuirão lentamente ao longo do tempo.
Como todo mundo sabe disso, é por isso que bebem copos e copos de Coca-Cola ou café, álcool ou outra coisa, porque eles sabem que precisam equilibrar isso. Portanto, esse tipo de equilíbrio é uma maneira muito rudimentar de equilibrar seu sistema. Você está colocando coisas erradas e depois tentando corrigir com as coisas corretas. A maior quantidade de antiácidos do mundo, quase 60% dos antiácidos do mundo, é vendida nos Estados Unidos, a população mais rica do planeta. Isso significa que eles têm uma ampla escolha de alimentação, eles podem comer os melhores alimentos, mas não, eles irão comer o pior alimento, porque as forças comerciais decidirão o que você come. Você não pode mais comer conscientemente o que deseja comer? Só estou dizendo que se tudo virasse comida fresca, na cultura yógica, se você cozinha algo, o tempo máximo em que pode comer isso é de 1h30, 90 minutos antes disso você deve comer a comida. Depois disso, não tocaremos na comida, porque ela começou a acumular tamas, a inércia começará a acontecer. Se quiser experimentar, você pode experimentar. Use algo, coma algo bem fresco por 1 semana. Coma algo que foi processado e guardado por 1 mês, 2 meses e depois coma. Você verá o nível de atenção no sistema, você perceberá isso em sua experiência. Mas isso está acontecendo em nível celular, isso está acontecendo quanto a... chamamos isso de ojas. Não existe uma palavra em inglês para isso. Se você criar ojas suficiente, que é uma dimensão não física de energia, se cada célula do seu corpo estiver envolta nisso, acredite em mim, seu processo de envelhecimento quase não vai progredir. Sua idade celular permanecerá praticamente estagnada por um longo período de tempo. Alguns dos testes que fizeram em mim e, sabe, estão dizendo que minha idade celular é de 25 anos. Bem, ainda me sinto como se tivesse 25 anos, eu estou mantendo o mesmo nível de atividade, estou mantendo o mesmo peso, tudo mesmo. Isso não é um milagre? Todo ser humano é capaz disso, dando um pouco de atenção às coisas fundamentais. Indo além, em termos de alimentação, há uma coisa chamada Viruddha Ahara. Isso significa que se você comer uma coisa e colocar outra coisa que funcione de forma oposta, então haverá uma guerra em seu sistema. Você sabe que o processo digestivo é basicamente composto por ácidos e bases e todas essas coisas. Por exemplo, você come carne que é gordurosa. Se você a comer sozinha, ela pode não causar muito dano, mas você a comeu com arroz e ghee. Você chama isso de biryani e o come. Agora o dano é grande porque essas duas coisas não combinam. É por isso que qualquer alimento não vegetariano e leite e alimentos derivados do leite nunca foram misturados, porque no momento em que você os mistura, eles se opõem um ao outro e você cria uma batalha dentro de você. Na cultura yógica, os alimentos não devem permanecer em sua bolsa estomacal por mais de 2h30. Dentro de 2h30, eles devem ter saído e você deve estar com o estômago vazio. A fome não virá, o estômago estará vazio e isso é bom. Queremos que nosso estômago esteja sempre vazio, pois no estômago vazio tudo funciona bem. E a saúde do intestino é algo que é completamente negligenciado atualmente. Se você não mantiver o seu intestino limpo, manter sua mente num estado equilibrado será muito difícil. Então, no Ayurveda e no Siddha, a primeira coisa a fazer se você disser qualquer coisa, se estiver tendo noite sem dormir, se estiver com algum distúrbio, qualquer tipo de problema psicológico moderado, a primeira coisa a fazer é purgar. Purgar o sistema, limpar o intestino e, de repente, você se sentirá um pouco equilibrado. Portanto, no centro de yoga, o dia começa com uma pequena bola do tamanho de uma bola de gude, de neem e cúrcuma. Há muitos aspectos nisso. O impacto que isso tem em seu sistema, uma coisa imediata que isso fará vai manter seu trato alimentar limpo. Quando dizemos limpo, essa é a região, todo esse processo digestivo é uma região em que você tem a maior quantidade de outras vidas. Portanto, dentro deste trato alimentar, há uma série de micro-organismos, muitos dos quais se tornaram amigáveis para nós. Vivemos graças a eles, somos capazes de digerir os alimentos graças a eles. Muitas funções do corpo acontecem por causa deles, mas ainda há muitos que são prejudiciais para nós. A singularidade do neem, especialmente quando é tomado junto com a cúrcuma,
Se esses dois são combinados, grande parte das coisas que não são necessárias para o corpo, aquelas coisas que podem prejudicar o corpo, qualquer tipo de vida parasitária que está lá, todas essas coisas são eliminadas. Não é uma solução completa, mas trará a atmosfera básica necessária ao corpo para fazer as correções. Seja com remédios ou com as práticas necessárias, você pode fazer a correção. Como podemos aplicar isso a uma pessoa que está sofrendo neste momento? Isso requer uma abordagem compassiva, e não uma abordagem padrão do meu jeito ou do seu jeito. Essa é uma maneira muito boba de lidar com isso, que essa é a única maneira que pode ser feita, porque não é dessa maneira que os seres humanos são. Uma ação criteriosa do que poderia ser mais certo do que errado é tudo o que você pode fazer. Eu não acho que alguém tenha uma certeza absoluta sobre as condições mentais em que as pessoas estão. Podemos aumentar o cérebro de forma que possamos agir melhor? Outra forma de aprimorar a capacidade do seu cérebro é aumentar o tamanho do neurônio. Se você se tornar cada vez mais consciente, seu corpo e seu cérebro, você poderá usá-los de muitas maneiras, além das quais estão sendo usadas neste momento. Então, eu sou um grande fã do Elon Musk, e ele quer fazer viagens interplanetárias. E é isso que está no cartão. Você também vai para Marte? Não, ainda não. Eu não tenho tanto dinheiro. Mas ele está falando sobre a evolução dos seres humanos. Ele quer ser enterrado em Marte, certo? Eu acho que a última vez que evoluímos foi há mais de 15 mil anos, e que talvez esteja na hora de um update. Para onde você acha que a raça humana irá nos próximos 100 ou talvez até 500 anos? E como você acha que vamos nos aprimorar? Como vamos evoluir? Eu não quero comentar sobre o Elon Musk. Bem, ele fez um bom carro. O primeiro que ele fez na plataforma Lotus. Sim. Então, ele era mais rápido que uma Ferrari, eu dirigi um daqueles. Portanto, não tenho reclamações sobre ele, mas ele deve se restringir a carros, talvez aviões, talvez até mesmo um foguete. Mas ele não deve falar sobre mecanismo humano, é uma questão diferente. Veja, há provas substanciais, provas neurológicas. Esta pergunta vem sendo feita há muito tempo. Podemos evoluir para um outro lugar? Muita gente pergunta. Podemos aumentar o cérebro? De forma que possamos agir melhor, ser mais inteligentes, fazer muito mais coisas. Portanto, neurologicamente, certos cientistas neurológicos têm explicado isto. Veja, se você quer aumentar a capacidade deste cérebro, uma coisa é que você deve adicionar mais neurônios. É assim que muitas crianças nascem, com neurônios em excesso. Essas são as crianças que são hiperativas, muito brilhantes, mas hiperativas e instáveis. Bem, no momento em que os médicos de hoje as veem, eles caem em cima delas. E porque a indústria médica é uma grande indústria e eles estão sempre à procura de uma vítima, e a indústria farmacêutica é a segunda maior indústria, então eles empurram algo para ela, eles deram algum nome, TDAH, PHDA, ABCD ou XYZ. Todas as 26 letras foram gastas desta maneira. Mas, quando uma criança é assim, isso não é anormal, isso é normal. Muitas crianças nascem assim, com neurônios em excesso no cérebro. Se você apenas colocar a criança em muita atividade física, dormir e atividade física adequada, você verá que, quando ela tiver 6 ou 8 anos de idade, ela se ajustará. O corpo age sozinho para se certificar de matar os neurônios em excesso e se autorregular. Mas, antes disso, se você os colocar em sedativos e neste tipo de coisa, eles podem se tornar dependentes do medicamento pela vida toda. Dito isto, outra forma de aprimorar a capacidade de seu cérebro é aumentar o tamanho do neurônio.
Se você aumentar o tamanho do neurônio, a capacidade do cérebro pode se expandir enormemente. Mas, neste momento, enquanto você está sentado aqui em uma condição descansada, mais de 20% da sua energia está sendo consumida pelo seu cérebro. Seu cérebro é apenas este tanto, menos de 2 quilos. Todo este corpo todo consome apenas 80%. Isso consome 20% sentado aqui. Se você aumentar o tamanho do neurônio, o tanto de energia que ele vai exigir, o corpo não poderá sustentar. Portanto, essa é a avaliação neurológica. Mas Adiyogi, há mais de 15 mil anos, disse algo muito peculiar. As pessoas fizeram a mesma pergunta. Então, Adiyogi disse, veja, você pode aprender a usar as suas capacidades já existentes de uma forma muito mais elevada do que você está usando agora. Se você se tornar cada vez mais consciente, seu corpo e seu cérebro, você poderá usá-los de muitas maneiras além das quais estão sendo usados neste momento. Mas se você tiver que evoluir fisicamente ou fisiologicamente, então, da maneira como os sistemas planetários são, alguma mudança precisa acontecer no sistema solar. Por quê? O sistema solar é como o torno de um oleiro. Ele girou isto e atingiu seu pico. Como nós sabemos que atingiu seu pico é... Se você sabe algo sobre a geometria do sistema solar, você sabe o diâmetro da Lua e a distância entre a Terra e a Lua é 108 vezes. O diâmetro do Sol, você sabe essas coisas. Então, se você olhar para o sistema humano, existem 114 pontos de junção, ou chakras, como são chamados. Os 2 primeiros estão fora do corpo físico. Então, normalmente nós não falamos sobre eles, a não ser que seja para propósitos místicos. Portanto, 112. Desses 112, com 4 deles você não pode fazer nada. Se você cuida de 108, os 4 restantes operam sozinhos, eles têm uma inteligência própria. Nós não podemos fazer nada com eles. Assim, 108 é o que está acessível para você. Vendo isso, ele diz, veja, 108 já estão acessíveis para você. Então, a geometria do sistema solar é assim. A menos que alguma mudança estrutural aconteça no sistema solar, você não pode evoluir mais fisiologicamente. Mas a sua capacidade de usar a mesma coisa de maneiras cada vez melhores é algo que está sempre acessível para você. Portanto, se você está planejando aumentar isto junto com Elon Musk, não. Mas você pode aprender a usar isto melhor. Não estamos sempre aprendendo a usar isto melhor, tanto o corpo quanto a mente? Não estamos? Algumas pessoas, claro, se degeneram com o passar do tempo, outras estão se aprimorando, não é mesmo? É possível, se você estiver disposto. Disposição significa, se você tiver que estar verdadeiramente disposto, você tem que estar consciente. Se você está inconsciente, você se tornou indisposto sem perceber. Alexandre, o grande idiota, estava se dirigindo para a Índia. No caminho estava a Pérsia. Ele saqueou o Império Persa, matou todos os membros masculinos da família real. Foi em busca desse homem sentado lá com um monte de ossos. Isso aconteceu quando Alexandre, o grande idiota, teve esse sonho de conquistar o mundo inteiro. Mas, naquela época da história, a parte mais importante do mundo, e hoje ainda é assim, mas naquela época era de forma significativa, era que todos queriam conquistar a Índia por causa da riqueza e da cultura e por ser a nação mais próspera do planeta, todas essas coisas. Então ele estava indo em direção à Índia e no caminho estava a Pérsia. Então ele saqueou o Império Persa, matou quase todos os membros masculinos da família real e em seguida ele quis ir embora em direção à Índia, mas ele precisava de alguém, um rei vassalo, para administrar o reino, alguém que fosse o seu fantoche para administrar o reino para ele. Naquela época, você não podia simplesmente pegar alguém e colocá-lo no trono. Eles deveriam pertencer à família real, caso contrário, as pessoas não concordariam com isso. Então ele começou a procurar, mas infelizmente ele havia matado todos os membros masculinos da família real. Então alguém disse, tem um príncipe que deixou a família há muito tempo e ele passa todo o seu tempo no cemitério.
O povo persa tem isso, que seus mortos não são enterrados e nem queimados. São pessoas muito inteligentes. Ainda hoje, são pessoas muito inteligentes. Por que desperdiçar lenha com os mortos, combustível? Por que poluir o ar queimando? Por que ter o trabalho de cavar buracos na terra? Basta deixar para os pássaros e outros bichos comerem a carne. Depois enterre apenas os ossos, o que é fácil, porque depois de 100 pessoas terem morrido, você só precisa fazer uma escavação. Fácil. Só estou dizendo, esse é o jeito deles, essa é a tradição deles. Então esse jovem príncipe deixou a família fazia anos, ele está apenas sentado neste cemitério, observando esses ossos, tentando entender alguma coisa. Há toda uma tradição na Índia de que os yogis, a primeira parte do treinamento é que eles são enviados para o local de cremação, sente-se lá e observe. Então, Alexandre foi à procura desse homem, ele estava sentado lá com um monte de ossos. Alexandre disse, veja, eu farei de você o rei, você apenas precisa estar lá como um rei, eu cuidarei de tudo. Meus soldados administrarão tudo, meu pessoal administrará tudo. Você só precisa ser o rei, sente-se no trono, use a coroa, nós cuidaremos de tudo. Então, esse príncipe estava lá olhando para um monte de ossos, como um abutre desapontado, porque o abutre fica desapontado quando os ossos não têm carne. Desse jeito, ele olha para aquilo e diz, veja, muitos morreram aqui, muitos deles mortos por você, e alguns são ricos, outros são pobres, alguns são da família real, outros são pessoas comuns, alguns eram altos, outros eram baixos. Eu tenho tentado perceber através destes ossos, quais são os ossos altos, os baixos, quais são os ossos reais, os ossos comuns, qual é o osso rico, o osso pobre. Eu não estou conseguindo entender. Você pode me dizer? Alexandre olhou para ele. Isso é muito complexo para mim. Ele simplesmente saiu e foi embora. Isso foi demais para ele. A coisa mais preciosa é a sua vida. Ela está se esgotando. Você está pensando nisso e tentando encontrar explicações para o drama que está acontecendo à sua volta. O tempo está passando. Se você pudesse parar o tempo e falar sobre como seu marido não está indo bem, nós podemos fazer isso. Mas o tempo está passando. Mas estamos investindo tempo em coisas que não são importantes para nós? Se você soubesse que o tempo está acabando, você não iria investir em coisas que não importam para você, não é? Então estou pensando em proporcionar, criar um dispositivo, estamos trabalhando nisso neste momento, em que todos os dias ele irá lembrá-lo. Ah, você tem 50 anos? 50% dos sinais do tempo se foram. E como você vê, ele está apenas indo embora. Você já viu as ampulhetas antigas? Elas estavam apenas lhe dizendo que a hora estava acabando. Nós vamos ampliá-lo um pouco para ver como a sua vida está acabando o tempo todo. Porque se você se sentar, ela se vai. Se ficar de pé, ela se vai. Se fizer algo maravilhoso, ela se vai. Se fizer algo horrível, ela se vai. Se você não fizer nada, ela se vai. Essa é a natureza do tempo e da vida. Se você quiser se elevar acima do processo do tempo, existe uma maneira. Mas para isso também você deve se dissolver de certa forma. Caso contrário, enquanto você for um escravo do tempo, é melhor que você esteja consciente de que o tempo está passando. Não há tempo nesta vida para fazer qualquer coisa que realmente não seja importante para você? Sim ou não?